um artigo assim fenomenal, que ele faz uma descrição de como que a internet começou a criar esse ambiente polarizado, agressivo e que inviabiliza o diálogo. E democracia é sobre diálogo. É sobre a gente ficar conversando, discutindo. O que é liberdade individual? O que é direito individual? E ficar nesse diálogo constante. Agora, se no meio do diálogo eu começo a te xingar e te agredir, você vai parar de falar comigo. Ou você vai começar a me xingar e me agredir. E aí a gente não vai ter diálogo, e a gente não vai ter democracia, e ela não vai funcionar. E a rede social, por uma questão econômica e funcional, para ela ganhar audiência, ela precisa manter você mais tempo aqui. Para você ficar mais tempo aqui, ela precisa mexer com as suas emoções que sejam mais intensas. As emoções de, vamos ser amigos, nos gostamos, não é tão intenso quanto a ira da briga. Então ela privilegia o conteúdo que ele é polarizante, que ele é polêmico, que ele é estridente, que ele é histérico. E com isso você começou a criar uma psique coletiva de reagir de um jeito. Eu acho que a internet tem um papel, as redes sociais têm um papel muito grave no crescimento do populismo, das ideologias radicais, do pensamento radical. Pode ser ótimo, fantástico, a gente pode estar tendo essa conversa fenomenal aqui e não dava para ter isso antes. Mas, por exemplo, o YouTube, ele é muito menos rede social e muito mais, talvez, uma emissora que cada um transmite seu conteúdo do que as outras redes. Existe a lacração aqui também, e esse é o lado ruim. Mas esse lado ruim, ele não é qualquer coisa. Ele está criando um problema para os Estados Unidos de polarização, onde os Estados Unidos não é mais imune a essa história. E aí, para onde que nós vamos? Se os Estados Unidos não é imune, e se a força dos Estados Unidos de criar aquela moldura de atração estava na democracia, aí nós temos um problema. Porque se a democracia americana ruir, o projeto e o modelo de sucesso americano vai para o saco. Porque não vai atrair mais as pessoas, as coisas não vão funcionar, não vai ser rápido, veloz, dinâmico, justo, tentar ser equilibrado da melhor forma possível, nada disso vai acontecer. Acho que além disso você tem uma figura que ela contribuiu demais para esticar a corda, e essa coisa são pêndulos, que foi o Trump. Gostem ou não de algumas políticas do Trump, o Trump ele é uma figura que ele estava vivendo um reality show dentro de um emprego, de um trabalho mais sério do mundo. Tipo assim, você não transforma um negócio com o peso que você tem num reality show de fanfarra constante, de ficar lacrando, de ficar causando, porque você vai impondo um novo ritmo, uma nova percepção de que é normal ser assim. E não é normal, porque se for assim, vai destruir, vai acabar. Então, o maior problema e o maior desafio que os Estados Unidos têm não vem de fora, vem de dentro. O Império Americano, como vários outros impérios, o Império Romano ruiu de dentro. Não foi uma ameaça externa, não é que surgiu a super China e acabou com eles. Eles começaram a se corromper por dentro. Se a democracia americana fracassar por dentro, aí os Estados Unidos caem. Mas quando você fala por dentro, é meio que, tipo, sei lá, é o espelho do líder. Tipo assim, se o meu presidente, o meu representante faz, então, tipo assim, é normal atacar todo mundo. Isso é um elemento. Outro elemento tipo, eu defendo ele, né? Na democracia tem esse negócio meio torcida, que tá errado. Na política, né? Esse elemento de torcida. Então, eu vou defender ele. Não importa que ele tá falando uma asneira completa. Não importa que ele tá incentivando a invadirem o Capitólio e tomar o negócio na força. No pior cenário possível, os Estados Unidos podem entrar em guerra civil. Esse é o pior. Esse cenário, se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, está na mesa, eu falei, imagina, vocês estão malucos. Hoje esse cenário está na mesa? Tá. Ele existe. É baixa probabilidade, mas ele existe. Ele não estava antes. E na melhor, assim, no menos grave dessa polarização ou desse populismo, é as coisas não funcionarem. Que é um pouco do que está acontecendo já, né? A democracia americana meio paralisada, a discussão da dívida, do teto da dívida, é uma discussão dessas.
Os legisladores não conseguem tomar a decisão e resolver e fica meio paralisado, não vai para um lugar nem para o outro. Então não se anda, não resolve os problemas. E você precisa resolver. O outro lado da moeda, né, é que, por ser uma federação, os estados meio que andam sozinhos. Então, os estados têm tomado iniciativas e resolvido coisas por conta própria. Na esfera federal, está tudo paralisado. E esse é o perigo. Eu acho que esse é o maior perigo para os Estados Unidos. Mas aí tem um outro elemento que nós temos que trazer nessa equação, que é, tá bom, e se aparecer realmente um rival de fora muito forte, a China? Talvez isso seja um elemento de unificação. Ele vai ajudar os Estados Unidos. Se a situação com a China escalar e a gente chegar à beira de um conflito, a divisão interna americana vai mudar. A gente já vê isso hoje. O único elemento, o único tema de política interna dos Estados Unidos que você tem união bipartidária dos dois partidos, dos dois lados, é em discussões sobre a China. Que ficaria tipo uma... Se tiver dois americanos brigando, você põe um chinês ali mas que eles param de mas brigar é na hora. É que fica um Mas negócio isso é normal, familiar, né? Tipo assim, você tá brigado com seu pai, mas alguém de fora vem Isso, atacar vocês, aí você fala, vocês opa, se unem. O inimigo une, né? É. O inimigo em comum. Mas, cara, eu lembro que a gente gravou com o Ray Dalio um vídeo, né? Ah, é Faz verdade. um O tempo. Ray Dalio, ele aninho, acha que a China vai desbancar os Vai Estados Unidos. desbancar. E aí no livro dele... Eu discordo dele. Sério? Legal. Eu espero que você seja certo, cara. Senão fodeu, né, velho? Realmente, Porra. cara... Ah, não, né, Pô, gente? Cara, Para. quando eu fui para os Cara, Estados Unidos, eu lembro que quando a gente gravou com o Howard Marks, eu dormi num hotelzinho, cara, no topo de uma montanha, que era perto de onde a gente gravou lá, chamava Topanga Canyon. Ah, essa história é famosa. História famosa da Uber, do bagulho da Uber. Nossa, da não, mas eu não vou Uber lá. contar esse viés da Tá história. bom. Eu vou contar outra parte. E aí eu lembro que, cara, foi bizarro, porque nada funcionava lá. E foi um lugar sinistro que eu fiquei. Não tinha luz, não tinha nada. Era só o hotelzinho que a gente tava, no topo de uma montanha. Tava E eu- economizando. Ferrou, cara. É o time, né? Me mandou pra economizar. Aí eu lembro que no outro dia de manhã, a gente foi tomar café da manhã, e imagina, tipo, um hotelzinho com uns 3 quartos, talvez. E aí, de manhã, a gente tomava café junto, né? E aí a gente foi tomar café e tinha um cara que tinha acabado de voltar da China. Cara, e ele começou a contar da China. Ele começou a falar cada atrocidade. Falou que na China eles perseguiam as pessoas, que de repente alguém falou mal do governo, aí a pessoa sumia e ficava um tempão sendo disciplinada, sabe? Que as facas na China, nas casas, eram não sei como. Eu comecei a ficar tão desesperado. Isso aí mostra um pouco da visão mesmo dos Estados Unidos se unindo, cara. E com certeza tem uma parte de verdade, com certeza tem outra parte Os do caras devem sensacionalismo. criar uns folclores Uns também. folclores, tipo, pra lógico, medo da China. lendas, né? Tipo, nunca vai pra China. Só se você for turista, entendeu? Se for morar, já era. E aí, o Ray Dalio, eu lembro que falou um negócio interessante, já que você mencionou a possível guerra civil, tá? Que eu acho que vale mencionar. Ele fala disso. Ele falou como os poderes eles são transferidos, né? Então ele fala que uma nação começa com uma liderança forte, aí ela é inovadora, investe em educação, a cultura fortalece, ela aloca bem os seus recursos, ela é competitiva, ela cresce, ela tem um mercado cada vez mais forte, só que aí ela começa, já que cresceu muito, ela começa a ficar um pouquinho menos produtiva, ela está expandindo ainda, só que aí ela fica menos competitiva, aí começa a ter desigualdade na riqueza, então começa a ter alguns muito ricos, a maioria muito pobre, né? Você tem muito pobre ou muito rico, você não tem um meio termo, se aumentar a dívida, porque você começa a imprimir dinheiro para captar, porque é muito fácil, todo mundo te empresta, você começa a emitir cada vez mais dinheiro, começa a ter inflação, aí começa a ter problema econômico, aí você começa a ter conflitos internos, começa a ter problema com a reserva de valor, é um pouco do que vem acontecendo com os Estados Unidos, a liderança enfraquece, você começa a meter o pau em todo mundo que tá lá, aí tem guerra civil, revolução, vem alguém e pega o seu lugar. Segundo o Ray Dalio, é um pouco que está acontecendo e vira a China aqui, né? Só antes de você defender o ponto da China, que eu quero saber a sua opinião, eu queria que você pegasse um pouco dessa resposta de China, mas que você colocasse um pouco sobre o que está acontecendo hoje em relação a calote, dívida externa, Estados Unidos e tal, e até um pouco do impacto político nisso, para depois entender o que você acha que vai acontecer depois. Tá. Eu acho assim, para a gente olhar se a China vai passar ou não os Estados Unidos, a gente precisa olhar para os detalhes da China. E com certeza os Estados Unidos têm muitos problemas.
E não é suficiente para aqueles que são tão anti-americanos a repetição disso. Os Estados Unidos têm muitos problemas. Mas, em termos comparativos, os Estados Unidos ainda está muito à frente.